Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Diga assim: quando a gente não sabe o que fazer. Abra sua palavra no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20. E vamos ler os versículos de 10, 11 e 12. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 10. Quem encontrou diz amém. Diz assim a palavra: E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Diga assim: os meus olhos estão postos no Senhor. Pode se assentar. Queridos, é possível que você, em algum momento da sua vida, tenha se encontrado uma situação difícil. Quem nunca, né? Uma situação difícil na vida? Claro, eu também. Aquele momento você se sente abatido, se sente triste. Um monte de incertezas na sua mente, na sua vida, e você começa a pensar todas as situações do que possa acontecer. A tua força vai minguando, porque no início você tem força, mas com a persistência daquela situação vai minguando a tua força. Tem horas que você não consegue nem enxergar um pouco à frente. Como diz, nem um palmo à frente você consegue enxergar. O caminho parece muito difícil, muito hostil, parece um deserto. Essa era a situação que estava o rei Josafá. O rei Josafá, ele passava, o rei de Judá, uma situação muito complexa nesse texto que nós lemos aqui. Depois de muitas situações no seu reinado, aqui nós temos agora uma situação em que 3 exércitos, 3 povos inimigos se aproximavam de Judá. Estavam vindo contra eles. Nessa época, Judá e mais uma tribo, eram 2 tribos. As outras 10 estavam no reino de Israel. Então era um povo menor. E esse poderoso líder, porque Josafá era um líder poderoso naquela época, ele pega e chama toda a nação. Ele convoca toda a nação. Chama todo mundo de Jerusalém. Então veja que não era tanta gente, cabe tudo em Jerusalém, a nação. E ele chama todo aquele povo lá e vamos formatar um plano de guerra. Vamos resolver esse problema. Esse povo está vindo contra nós, vamos analisar isso aí, vamos fazer algo que possa resolver. Ele precisava de um plano, ele precisava de uma declaração decisiva para falar aquele povo. Ele precisava reunir aquele povo e dar uma direção clara do que deveria ser feito. Porque tinha que ser feito algo rápido. Mas daí então ele reúne todo o povo. E o que você espera de um líder? Que nessa hora ele fala: façam isso, capitão faça aquilo, capitão, general, sacerdote, você, tal, faça tal coisa, assim, 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 e vamos. Certo? E o que ele diz para todo o povo, ele reúne e fala: eu não sei o que fazer. Eu não sei o que fazer. Mas os meus olhos estão em Deus. Os meus olhos estão em Deus. Veja, essa declaração dele significa que ele reúne todo o povo e fala: eu não tenho um programa de guerra. Não tenho. Não tem uma comissão executiva, não tem aqui uma comissão de liderança que vai nos dar planos, tem aqui os generais para definir o que fazer. Eu não tenho. Não tem aqui as bandeiras do exército todos, os tocadores de trombetas para soar e para a gente ir para a guerra. Não tem um plano brilhante de como resolver isso. Não tenho nem aqui para que vocês se reúnem como um exército, eu vou passar em revista todo o exército, tocar aquela trombeta linda e vamos embora com todas as bandeiras e tal. Não. Reúne todo o povo,
E o versículo diz assim: isto é maior do que nós, não sabemos o que fazer. Então vamos simplesmente manter nossos olhos no Senhor. Eles resolveram se aquietar. Eles admitiram aquela confusão, aquele problema todo, e foram para o tudo ou nada. Por que o tudo ou nada? Porque, gente, eles não tinham o que fazer. Se eles fossem para cima daquele exército, certamente eles perderiam. Eles não tinham o que fazer. Agora, se eles vão na presença de Deus, Deus pode todas as coisas. Deus pode todas as coisas. E se você está aqui, nesse culto da vitória, é porque você quer uma vitória na sua vida. Assim como Josafá teve vitória para o seu reino, você quer uma vitória na sua vida. Então se aquietaram. Porque eles sabiam, não adiantava ir para lugar nenhum. Não adiantava fazer nada. Não adiantava procurar ajuda em nenhum lugar. Pode parecer para você que seja covarde ou até ridículo fazer alguma coisa assim. Tem muita gente que acha isso pode ser covarde, né? Não, vamos lutar. Vamos lá. Vamos fazer alguma coisa. Que isso? Vai confiar em Deus? E muitos correm longe de crer em Deus. Aqueles que não, ateus com certeza, claramente. Mas muitos de nós, muitas vezes, estamos em situação difícil na nossa vida e não colocamos o nosso olhar em Deus. Não colocamos a nossa esperança no Senhor Jesus. Tropas inimigos estavam cercando. Eu acho até que os abutres sobrevoavam o ar, esperando o momento de poder pegar aqueles cadáveres e fazer um banquete. Mas eles não, estavam juntos ali, louvando a Deus, buscando ao Senhor, admitindo que não sabiam e não tinham o que fazer, e contando com Deus para livrá-los daquela situação. Simples assim. Sabe, muitas vezes nós estamos também passando por dificuldades. E quando passamos em dificuldades, Josafá falou, eu não vou fazer nada, eu confio no Senhor. E o que é que nós falamos muitas vezes? Na dificuldade. Senhor, eu te amo, mas eu já sei o que eu vou fazer. Vem até o culto, é tocado pelo Espírito Santo, recebe uma palavra, isso é bênção, e fala, já sei. Será que não era o momento de apenas se aquietar e esperar o livramento do Senhor sobre a sua vida? Porque quando o inimigo vem como que uma enchente, vem como alguma coisa muito forte, a gente entra em pânico e acha que tem que fazer alguma coisa. A gente acha que tem que agir. Nós somos como que treinados para agir, reagir, fazer algo. Achamos que tem que fazer acontecer. Tem até um livro chamado Fazendo Acontecer. Eu li esse livro, é bom. Tá? Ou produzir alguma coisa. Então você está numa situação difícil, você fala, eu tenho que produzir algo. A minha empresa está passando uma situação difícil. Eu tenho que gerar uma nova linha de produto, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou buscar um novo cliente, vou isso, vou aquilo. Será que não era hora de você se colocar diante de Deus e falar, Senhor, qual é a direção? Para onde eu vou? O que eu devo fazer? Parece que vem sobre nós um sentimento de culpa, quando a gente está sobre uma situação de estresse, e temos que achar um resultado, uma saída, a gente se sente culpado se não faz nada. A gente acha que precisa fazer algo. E se não fizer, não está bom. É como se estivéssemos sendo negligentes. É como se estivéssemos colocando de lado aquilo e não lidando com aquela situação. Não estou dizendo que você tem que esquecer aquilo e não lidar com isso, nem tratar isso. Mas estou dizendo que você tem que levar na presença de Deus. Porque é ali que você tem resultado para a sua vida. Eu não sei o que você passou. Eu não sei o que você está passando. Mas o objetivo dessa palavra hoje é que ela possa abençoar a tua vida. Por quê? O nosso Deus é um Deus em que se pode confiar. Amém? O nosso Deus, você pode repetir? O nosso Deus é um Deus em que se pode confiar. É por isso, diga, é por isso que os meus olhos estão fixados em Ti. Fixados em Deus. Bem, essa expressão de fazer acontecer alcança todos nós sempre.
Eu vou dar um exemplo para vocês. Que acontece em muitos lugares, e eventualmente aqui também, esse aqui não é um caso daqui da igreja, mas, enfim, né, é uma situação que acontece. Uma mãe, divorciada, separada, preocupada com a insegurança do seu filhinho pequeno, desde que o pai deixou a casa, e o pai foi embora. A criança não desgruda da mãe, está grudada na mãe, grita, chama pelo pai, e ela dá todo o amor que ela pode, dá tudo aquilo que é necessário. Mas o que ela faz? Ela está numa preocupação muito grande. Ela quer resolver isso. Ela procura aconselhamento de amigos. Não quer dizer que você não deva procurar também, tá, querido? Mas ela procura. E no caso dela, isso não resolve nada. Ela começa a procurar livros sobre educação de filhos em busca de uma solução para o seu dia a dia. Participa até de alguma atividade na igreja que trata desse assunto. E ela olha para si mesma e fala, eu sou obrigada a dar um jeito nessa situação antes que saia do controle. Ela não consegue resolver. Ela não consegue. Ela chega num limite. O que ela deveria fazer nessa situação? É como o rei Josafá, onde estava agora diante de uma situação muito crítica, ela também está. Tem uma situação melhor para essa mãe. O que ela poderia fazer? Ela poderia jogar tudo para o alto, levantar as mãos e gritar talvez alguma coisa assim, é muito para mim. Eu já fiz tudo o que eu sabia. Eu já recorri a todos que eu conhecia. Ninguém conseguiu me ajudar. Agora eu vou me aproximar de Jesus, me fixar os olhos nele e confiar que ele vai cuidar de mim e vai mudar essa situação. Você crê que essa oração e essa atitude seria para ela muito melhor do que tudo que ela está fazendo? Um outro caso. Um casal. Eles estão juntos. Eles querem dar 100% da vida deles para Jesus. 100%. Eles querem seguir Jesus. Mas nesse caso, eles ficaram numa pregação meio legalista. Sabe que existem lugares que você fica num legalismo, te obrigando a isto, aquilo, colocando jugo sobre a sua vida. E eles foram arrastados a vários lugares, movimentos, na esperança de achar alegria e preenchimento para a alma deles. Mas não foi o que eles conseguiram. Um desses líderes advertiu eles dizendo assim, olha, Jesus quer que você seja perfeito. Quer que você seja perfeito. Ele nunca vai te pedir alguma coisa que você não possa fazer. Olha, e você que está dizendo que comete um pecadinho de vez em quando, é um engano. Você não pode fazer isso. Não está certo. Colocando jugo sobre aquelas pessoas. Quando sabemos que Jesus é aquele que é o nosso advogado. Amém? Um outro fala assim, obediência adiada é desobediência. Adiou o obedecer é desobediência. E a pessoa se sente desobediente à palavra de Deus. Qualquer desobediência pode te condenar. E começar a colocar jugo, peso, julgamento. E ao invés de libertar aquela vida, ele está agora aprisionando aquela vida. O casal ficou tão preocupado com todas estas coisas. E se esqueceram daquele dia a dia, aquela luta contra a carne. Se sentem derrotados. Depois acabam recebendo uma carta de um evangelista, alguém, e que diz assim, olha, no dia do juízo haverá muitos cristãos que foram à igreja 3 vezes por semana, oraram em línguas, profetizaram, deram aula na escola bíblica dominical, foram diáconos, e que não entrarão no reino dos céus. Porque não leram suficientemente a Bíblia. Ou algo assim. Julgo. Está colocando peso sobre a vida. Deus se zanga com aqueles que pecam todo dia. Ele vai puni-los eternamente. Não há esperança, a menos que parem totalmente de pecar. E comecem a colocar esses pesos todos. E eles agora estão vivendo com medo. Medo do que Deus possa fazer com eles. Medo de todas aquelas coisas que foram colocadas sobre a sua vida. E muitas vezes recebemos aqui na igreja, irmãos que vêm de alguns lugares e chegam tão cheios de peso.
regras e tantas coisas que não os libertaram, mas os aprisionaram. Algumas pessoas chegam a dizer que um demônio do medo se infiltrou naquela vida. Talvez você viva medo por um rigor, por um legalismo sobre a sua vida. Outros chegam para aquele casal e falam: olha, vocês fizeram alguma coisa errada. Alguma coisa vocês fizeram errado. Então confesse a vitória agora e tudo vai ficar bem sobre a sua vida. É isto. A esposa diz para aquelas pessoas assim: ficamos tão infelizes de nosso esforço nos limparmos para Jesus. Sabe, esforço para nos limpar para Jesus. O que é que nós comemoramos dia 31 agora de outubro? Dia da Reforma Protestante. 505 anos da Reforma Protestante. Não é isso? Os 5 solas. Tivemos a aula da escola bíblica dominical, domingo passado. Quem esteve aqui assistiu? Então vocês sabem. Somente a graça. Não é dessa maneira. É somente a graça. Aquele casal se reunia agora toda noite, conversava um com o outro no seu quarto. E quando conversavam, falavam: olha, fizemos alguma coisa errada hoje. Preciso confessar a Deus isso, aquilo. Amanhã a gente vai ser melhor. Uma luta constante para melhorar, uma luta constante para ser de acordo com aquilo que Deus quer, da perfeição que haviam falado para eles. E agora eles não têm paz, agora eles não têm segurança no seu coração. A vida deles está muito ruim. Não é uma vida abundante, é uma vida de medo. Nós temos que colocar o medo diante de Cristo. Que diz a palavra assim: o amor lança fora todo o medo. O amor lança fora todo o medo. Será que a cruz de Cristo não é maior do que esse medo? Será que a cruz de Cristo não é maior do que todas estas regras e questões que foram impostas para esse casal que nós falamos aqui? O que é que eles deveriam fazer? Porque quem está certo nisso? Aquele que falou tudo aquilo para eles? Porque a fé deles agora está abalada. Eles perderam o senso de direção, já não sabem mais para onde ir, o que fazer. Qual daqueles mestres que falou com eles está certo? Todos eles parecem ter argumentos tão bons, parece tão certo. Alguns até citam as escrituras e parece que combina o que eles falam com o que está na palavra. Será que está certo? O que é santidade? O que é que Deus espera de nós? Deus já fez o suficiente na cruz por mim e por você? Ou eu devo criar força e coragem para desenvolver a salvação por mim mesmo? Não, é pela graça do Senhor. Não é desse jeito. Se você por algum motivo, algum dia você passou uma situação como este casal, seja como casal ou individualmente, e está muito confuso. Porque um dia eu estive num lugar, antes de estar na Igreja Batista, em que havia esse tipo de atividade, essa maneira de enxergar a vida. E um dia eu admiti a minha confusão e coloquei diante de Deus. E Jesus pôde mudar a minha situação. Jesus pôde mudar a minha vida. Então não procure a resposta adequada para todas as perguntas da sua vida. Tem hora que simplesmente você deve confiar em Deus e passar aquela etapa da sua vida. E quem nunca passou por situações tão críticas, em que você queria uma palavra de Deus, em que você queria uma orientação, procurando pessoas para profetizar para você, procurando um mestre para poder te dar uma palavra, procurando alguém que pudesse te dar uma direção e uma orientação. Apenas diga assim: eu não sei aonde ir, eu não sei o que fazer. E sabe o que significa isso? Isso é ótimo. Isso é excelente. Isso é muito bom. Sabe por quê? Porque agora está pronto a realizar na sua vida a moda de Deus a vitória. Na moda de Deus, não na moda dos homens nem tua. Agora você pode dizer que nem Paulo: decidi nada saber entre vós senão a Cristo e este crucificado. Porque essa é a forma do cristão agir. Lança o medo diante de Cristo. Confessa para Ele todas as situações da sua vida. E Ele vem em socorro. E Ele muda.
isso na nossa vida. Mas pastor, não tem que fazer nada. Não, você não tem que fazer nada. Você tem que crer na palavra de Deus. Você deve confiar que Ele está agindo em teu favor. Confia nas promessas dEle. Pare de buscar A, B, C ou D. Busque você mesmo ao Senhor. Busque você mesmo a face de Deus. Ele vai se revelar a você. Ele vai falar com você. Ele vai te encher do Espírito Santo. Ele vai transformar a sua vida. E então você vai ter direção. Coloque os seus olhos sobre Deus, sobre Ele. E como Josafá, que Josafá disse, meus olhos estão fixados em Ti. Fixa teus olhos no Senhor. Um outro casal estava tentando salvar o casamento deles. Era um bom casal. Estavam casados há 15 anos, mas os últimos 5 anos deles haviam sido muito ruins. Como se diz, ambos tinham um esqueleto no armário. Sabe o que é esqueleto no armário? Tinha uma coisa guardada lá antiga, né? Sem falar, sem comentar, sem trazer para fora. Ambos não levaram a sério os votos que fizeram um para o outro. Ele havia enganado ela, e ela quase enganou ele. Estavam tentando perdoar um ao outro. Já fazia 5 anos nesse caso. Mas agora alguma coisa não estava mais preenchendo. O matrimônio não estava preenchendo. Juraram amor recíproco, mas algo não estava indo bem com eles. Eles não conseguiam tratar esse assunto. Estavam sós, vivendo juntos. Não conseguiam mais chegar ao coração um do outro. Mas tentavam, e quando tentavam, muitas vezes ficavam frustrados com isso. Às vezes tem uma semana boa, mas às vezes acontece um probleminha, tem que recomeçar tudo de novo. Parece que não é um fluir, alguma coisa contínua. Aí, de repente, um dia pode, no caso dele, se arrebentou, alguma coisa foi falado, e aquele ressentimento veio para fora, e começou aquela dor no coração. Ela chora, não consegue dormir, ele pensa em desistir, são atraídos ainda um pelo outro, mas por outro lado, parece não ter alegria um com o outro. Já tentaram discutir os seus problemas. Prometeram coisas que não conseguem cumprir. Leram livros de ajuda, buscaram um conselheiro, conjugal, fizeram muitas coisas. Nada produziu uma solução. E eles estão num ponto sem retorno. Não sabem o que fazer. Não sabem onde arrumar ajuda. Qual que é a solução para alguém assim? O que eu penso? Todos os casamentos, mesmo os bons, podem ter períodos de crise. Amém? É comum. São 2 pessoas diferentes, um homem e uma mulher. Pensam diferente, agem diferente. Alguns casamentos terão uma solução maior. Há outros que precisam de um milagre de Cristo, um milagre genuíno na vida, para haver transformação. Mas quando 2 pessoas tentaram de tudo, e fica claro que não tem mais aonde buscar ajuda, quando a confusão, quando o pânico assume o controle, aí Deus tem que intervir. O que é que você pode fazer no momento de crise? Temos que fazer que nem o rei Josafá. Não tenha medo dessa situação. Não tenha medo dessa confusão. Você não é o único que está sem saída. Deus é especializado em casos onde não há esperança. Ele é especializado nisso. Não tem esperança, não tem solução. É Ele o especialista em resolver isso. Deus assume o comando quando a gente desiste de tentar resolver por nossa conta. É isso. Quando a gente desiste de resolver pela nossa própria conta, Deus entra. Você pega lá o caso de Jacó. Quando foi que Jacó foi abençoado? Foi quando ele desistiu. Quando ele desistiu lá no Val de Jaboque, lutando contra o anjo. Foi então que o nome dele foi trocado. Foi então que a vida dele foi transformada. Deus age na nossa vida quando a gente está cansado de tentar resolver os nossos problemas por nós mesmos e nós desistimos. Portanto, quando você desiste não é perda. Quando você desiste é ganho.
Quando você desiste, significa eu entrego a Deus para que Ele possa fazer. E eu sei que isso não é fácil, porque eu já passei por situações em que eu tinha que entregar algo a Deus. E eu passei alguns anos lutando com algumas situações, por exemplo, no meu trabalho. E anos o Espírito Santo falando comigo, entrega a mim, entrega a mim. E eu imaginava, se eu entregar, eu vou perder. A gente pensa assim, se eu entrego, eu perco. Se eu entrego, eu desisto. Se eu entrego, não tem mais solução. Mas não é verdade. Mas só quando a gente coloca na mão de Deus, a gente entende. E nesse meu exemplo foi muito interessante, porque um dia eu estava na igreja, eu estava escutando o pregador, e ele pregava, e naquele momento, o Espírito Santo falou comigo, eu lembro onde eu estava sentado. Não era o lugar habitual que eu ficava na igreja. Eu normalmente aqui na igreja fico sentado mais ou menos aqui assim, né? É como se estivesse sentado aqui desse lado. Era um lugar completamente diferente onde eu costumava sentar, naquele dia. Uma igreja que o pastor Paulo conhece. Congregamos juntos lá. E eu estava lá. E o pregador pregando. E naquela hora, o Espírito Santo chegou para mim muito forte. Desculpa, nem era pregação, era louvor. Eu estava em pé, a gente estava louvando, não era pregação ainda. Louvor. O louvor liberta, né? É ou não é? O pessoal do louvor é bênção, né? Me trouxe uma libertação muito grande. E naquele momento, eu estava lá louvando, de repente o Espírito Santo falou comigo forte. Ele disse, entrega a mim o teu trabalho. Gente, eu estava cansado de lutar. Eu estava cansado de tentar dar certo naquela situação. Eu estava cansado de querer fazer pela minha própria força e resolver situações. Então, em espírito, tudo em espírito. Ninguém viu nada, ninguém falou nada. É eu com Deus. Eu falei, eu entrego. Queridos, no reino espiritual, alguma coisa aconteceu, uma coisa muito sobrenatural. Na hora, minha esposa falou para mim assim, alguma coisa aconteceu agora no reino espiritual. Eu falei, eu sei o que foi. O que foi? Acabei de entregar a Deus todo o meu trabalho. Falei, meu Deus, e como vai ser agora? Eu falei, não sei. Entreguei. Estava cansado de lutar, eu entreguei. Ele pediu, eu entreguei. E Deus esperava o quê, queridos? Que eu não ia ter mais emprego. Que eu ia agora, chamado pastoral, ele ia trabalhar na igreja e tudo, né? E etc. Naquela sexta-feira, eu sou chamado pela diretoria da empresa. Eu já vou preparado. Já entreguei para Deus. Acabou, entreguei, acabou. A derrota está assumida. Não, queridos. Muito pelo contrário. Quando eu chego ali, eles reconhecem o trabalho. E falam, olha, aquilo que nós vimos em você é muito importante. Nós vamos mudar você de função para função maior. Então, vamos dobrar o teu salário. Para você poder fazer isso, isso e isso para nós. Eu fiquei sem saber, sem ação. Porque eu entrei com uma expectativa e saí com outra coisa na mão. É isso que acontece quando a gente entrega. Jacó, quando ele entregou, o nome dele foi mudado. Você, quando entregar, a tua situação vai mudar. Porque Deus vai agir. Ele vai fazer a diferença. Porque é isso. Quando o nosso braço está cansado, aí é que ele entra. Mas a gente tem que desistir primeiro. Por quê? Porque tem gente que às vezes Deus fala assim, me entrega tal coisa, ele me entrega na hora. Tem alguns que nem eu, vai anos. Não sei como é que é você. Se é na hora ou se demora anos também. Alguns podem demorar menos que eu, alguns podem demorar mais, não é verdade? Cada um é cada um. Por quê? Porque a gente acha que tem que resolver. Porque a gente acha que tem que fazer. Porque a gente acha que tem que dar solução para as coisas. Porque de fato a gente tem medo de entregar para Deus e fazer diferente do que a gente quer. Tem medo de entregar para Ele e a situação, o desfecho ser completamente diferente do que a gente imagina. Mas a palavra diz que Deus tem planos bons para nós, lá em Jeremias. Não é assim que diz a palavra? Bem, esse casal aqui então, nessa situação, eles têm transferido seus problemas para Deus e orar, mais ou menos assim. Deus, isso é maior que nós, já tentamos de tudo, não conseguimos. Parece que não tem jeito, então eu vou entrar na tua presença, eu vou te buscar e vou colocar meus olhos em ti. Então Deus pode fazer.
a coisa pode ser transformada. Sabe, você também, assim como eu, enfrentamos crises e muitas vezes não sabemos o que fazer, não sabemos onde conseguir ajuda. Sabe que nesse momento exato, tem uma crise financeira que está, parece que olhando para você, está de olho em você agora, a crise financeira. Sabe o que é isso? Será que tem uma situação no teu lar que está dilacerando o teu espírito? Teus filhos têm te feito sofrer? Alguma coisa que eles fazem que machuca, que não é aquilo que você esperava? Te trouxe angústia? Muitos pais andam angustiados pelos seus filhos, pelo que têm feito. Ou será que a doença ou a dor te levaram para um vale de morte? Para um vale de tristeza? Perdeu o emprego? O futuro te dá medo? O futuro é incerto? O que vai acontecer? O que acontecerá amanhã? O que está acontecendo no mundo? Seu casamento está em dificuldade? A morte de alguém querido, e muitos perderam muitos entes queridos nesses dias da pandemia, te deixou deprimido, deixou esvaziado, com dor no coração, parece que algo foi embora e você não tem mais aquela vida. Sabe o que aconteceu? Uma separação. E você se sente rejeitado, rejeitada, fracassado, fracassada. Talvez está se sentindo agora muito pressionado nesse exato momento na sua vida. Será que já tentou fazer tudo de todas as maneiras e nada resolveu? Você já cansou de tentar? Será que já chegou ao fim da linha a ponto de entregar a Deus a tua situação? Para que possa haver mudança? Você já disse no teu coração assim, eu não sei mais o que fazer? Se você diz isso, você pode dizer também, meus olhos estão fixos no Senhor Jesus. Amém? Hoje nós vivemos um tempo em que tudo está abalado e inseguro. E de um jeito ou de outro, muita gente está sofrendo. Ninguém sabe o que fazer. Eu lia um artigo de economistas há umas 2 semanas atrás, e as projeções eram maravilhosas para os próximos 3, 4 anos. Maravilhosas. Essa semana, eu li um outro artigo, de uma pessoa que leu vários economistas e sintetizou e estava dizendo, olha, não sabemos o que vai acontecer. Não sabemos. Na verdade, o tempo moderno hoje significa, seja flexível, porque qualquer coisa pode acontecer e você vai ter que resolver isso daí na sua vida. Ou aqueles que estão à sua volta. Muitos líderes não sabem o que fazer, não têm ideia do que está acontecendo no mundo e como resolver isso. Alguns ficam tentando adivinhar o futuro. Vai ser mais ou menos assim, vai ser mais ou menos assado. E aqueles que tentam adivinhar, às vezes falam tanta coisa, dá tanta coisa errada, às vezes acertam uma coisa, e só lembra daquilo que deu certo, que não deu, já passam por cima e já faz outras previsões, e vamos, e segue. E assim, muita gente. O mundo dos negócios, assim, um pouco confuso. Economistas discutindo o que vão acontecer. Bolsa sobe, ou cai, dólar sobe, desce, sobe, dólar subiu, né? E a bolsa caiu, foi isso, né? E coisas assim. Aquele que acompanha, tem visto esses números, essas coisas aí. Mas não tem nenhum economista ou executivo no mundo hoje que saiba com certeza o que é que vai acontecer. Ninguém sabe. Psicólogos, psiquiatras também não. Psicólogos e psiquiatras olham para a vida das pessoas, para aqueles que eles atendem, e eles ficam olhando como essas forças, essas coisas afetam as pessoas. Eles veem lares sendo rompidos, eles veem casamentos com dificuldades, e ficam tão confusos quanto os demais. Não sabem o que fazer. Não sabem a razão disso estar acontecendo. Os motivos que eles levantam, às vezes contradizem. Um fala uma coisa, outro fala outra, e no fim, cada um fala uma coisa diferente. Talvez até para os cristãos hoje possa parecer que haja alguns confusos de como agir e o que fazer. Porque muitas vezes nós colocamos na cabeça nossa algo que nós queremos. E Deus deve agir do jeito que a gente quer.
É ou não é? Senhor, eu faço oração deste jeito. O que é que eu quero? Que Deus faça desse jeito. Mas quem é Deus? Sou eu ou é Ele? É Ele. É Ele. E Ele sabe o que é bom para nós. Ele sabe o que é bom, porque Ele tem controle e governo de tudo. Mas a gente fica frustrado. As pessoas ficam angustiadas. Às vezes algumas pessoas vão até a Bíblia para tentar achar uma solução. E é importante, a Bíblia ela é importantíssima para nós, né? Mas algum lê um versículo como assim: vende tudo os teus bens e dá aos pobres. Aí pega e lê um outro versículo: se alguém negligencia sua própria casa, torna-se pior que o infiel e nega a fé. Ora, se eu vender tudo aos pobres, eu não tenho como cuidar da minha casa. Não parece contraditório? Então a gente pode até na palavra de Deus encontrar pontos assim para deixar alguém confuso. O que eu faço? Você tem que buscar a orientação do Senhor. Que é claro que aqui ele está querendo referir que nós temos que ser bondosos com todos, nunca deixando de esquecer a nós. Por quê? Qual é o segundo mandamento que Jesus disse? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se eu dou tudo para eles e não fico com nada, eu não amei a mim, né? Então não segui esse mandamento. Eu tenho que cuidar das minhas necessidades, aquilo que é necessário para mim, e devo cuidar também daquele que necessita. Isso está escrito na palavra de Deus. Mas quando lemos a palavra, a gente vê que nem os santos daquela época sabiam também exatamente como fazer. Olhamos a palavra e às vezes olhamos que eles têm dúvidas também, têm dificuldades, como é que eu ajo, como é que eu faço. Pega Abraão. Deus fala para Abraão assim: vou multiplicar a tua descendência. E o que é que ele faz? Ah, não é possível, Deus vai fazer, eu e Sara. Eles falaram: ah, não dá mesmo, acho que comigo não. Vão dar um jeitinho? E daí eles conseguem Ismael. Que depois de uma tremenda situação, na situação bíblica, e até hoje, porque eles não creram que Deus estava no controle e ia fazer do jeito que Ele disse que ia fazer. A gente quer dar uma consertada. Então, que mostra que Abraão também não sabia. Ele tinha alguma dúvida quanto a isso. Ele cria, mas não sabia exatamente como. Às vezes nós não entendemos algumas coisas na nossa vida. Às vezes nossa mente não está ainda claro como devemos agir. Porque há situações que nós somos treinados, ensinados, que vai na nossa cabeça como que um paradigma, né? Algo que está muito certo. Mas até o dia que Deus vem e muda aquilo. Ele muda aquilo. Sabe por quê? Nós, como pessoas humanas, nós desejamos ter controle das coisas. Nós desejamos saber o que é que vai acontecer. Mas na vida cristã não é desse jeito. Na vida cristã não é assim. Não é desse jeito. Na vida cristã, o Espírito Santo está nos conduzindo. E nós temos que crer que Ele está realizando a sua obra. Quando chegamos no momento da dor, a gente fala: o que eu faço agora? Sabe, algumas pessoas dizem que talvez a gente não devesse falar isso, né? Mas eu confesso que eu também enfrento lutas. Digo para vocês, tem situações que muitas vezes eu enfrento até uma aridez espiritual. E que eu preciso buscar a presença de Deus. Eu preciso buscar o Espírito Santo de Deus. Para que Ele possa encher a minha vida. Tem horas que eu me sinto numa situação bastante caótica e confusa. E como José falou na palavra, eu também digo: a palavra me prova. Quer dizer, não somos nem melhor nem pior que ninguém. Todos nós passamos por situações difíceis. Billy Graham disse que ele passava por isso. Situações difíceis na sua vida. No mesmo barco que eu e que você. Somos todos pessoas humanas necessitados da presença de Deus. É por isso que eu e você sabemos o que é que o rei Josafá passava. Ele estava numa situação difícil. Por isso nós temos que colocar os nossos olhos fixos nele. Sabe, nós temos que colocar a nossa vida na rocha que é Cristo. Sabe por quê? Porque mesmo que o mundo se parta em dois,
nosso pé ainda estará firmado na rocha que é Jesus. Amém? E nós não vamos afundar. Nós não vamos cair. É assim, é bem simples assim. Tem um filósofo alemão, Dietrich Bonhoeffer. Eu particularmente não sou muito fã dele, porque é um teólogo contemporâneo, e eu não gosto de teologia contemporânea. Digo para vocês, ensinei isso no CETEBAN, tá? Por causa dos pensamentos. Mas este pensamento aqui, eu acho muito interessante, porque nos ilustra algo. É por isso que eu trouxe. Aliás, Bonhoeffer foi aquele que foi o patrono da teologia secular. E ele foi enforcado na Alemanha. Porque ele estava na Alemanha e ele entendeu que o evangelho tinha que ser prático no sentido de tirar aquilo que estava causando problema. E quem estava causando problema? Hitler. Ele falou, então nós vamos matar Hitler. E o complô dele não deu certo. Ele foi preso e foi enforcado. Essa era a teologia dele, tá? Mas ele pinta uma questão, e isso que eu achei interessante, que eu trouxe para vocês, e nisso eu acho bom, que ele diz assim, que o cristão é como que alguém que tenta atravessar um mar de pedaços de gelo flutuante. Imagina agora o mar Ártico, cheio de placas de gelo. Você nunca viu isso, mas já viu em desenho animado ou filme, não é verdade? Porque nós aqui estamos num país tropical, não faz ideia do que é isso, né? Mas você pode imaginar isso. E ele diz que, então, isso aí é o seguinte. Você está atravessando de um lado para o outro. E você vai e sobe num gelo. Você não pode se deter muito tempo naquele gelo, senão você vai afundar. Depois tem que dar um outro passo, para que você passe para o próximo. E se você não der aquele passo, no meio tem um abismo. E à frente daquele gelo tem a incerteza. Se você ficar, você afunda. Se você cair no meio do caminho, é abismo. E se pisar no outro, é uma incerteza. Olha que interessante. É uma incerteza. Porque você não sabe o que está à frente. Mas Deus está à frente e te segura firme. E te deixa seguro. Porque é uma promessa dele para nós, que ele vai nos conduzir em paz e segurança. Todo aquele que é cristão deve ter os seus olhos fitos em Cristo. É por isso que Pedro, quando ele sobe naquelas águas lá para andar pelas águas, é que nem se ele estiver naquele pedaço de gelo, e ele se detém naquele pedaço de gelo, olhando para todos os lados, vai dar mais um passo no próximo pedaço de gelo fictício nosso aqui, né? Na direção de Jesus, e ele afunda. E então Jesus dá a mão para ele e levanta. E quando ele levanta, ele caminha novamente, dando as mãos para Jesus. Com nossos olhos então fitos em Jesus, nós não afundamos. Nós chegamos até Ele e temos vitória. Como é que eu penso? Em relação ao Bonhoeffer, né? Como é que eu penso? Eu penso que a vida nossa é parecida com a jornada no deserto, como os filhos de Israel. Como os filhos de Israel. A batalha de Josafá e daqueles filhos de Judá contra os inimigos é a nossa batalha. É a nossa. Espiritualmente falando. Porque no deserto tem serpente? Sim. Poços vazios? Vales de lágrimas, exércitos inimigos, areais aquecidos que queimam o pé, seca, montanhas intransponíveis, sim. Mas Deus é conosco e nos leva por tudo isso. Porque esse mesmo Deus preparou para esse povo uma mesa no deserto. Uma mesa, imagina o deserto. Choveu um maná do alto. Destruiu os exércitos inimigos pelo seu poder unicamente. Através do louvor, como foi para Josafá. Fez sair água da rocha. Da rocha não sai água, gente. Só quando Deus quer. Removeu o veneno da picada das cobras e das serpentes venenosas, quando bastava apenas olhar para aquela serpente e aquele veneno não fazia efeito nenhum. Guiou através de uma coluna e de uma nuvem. Deu eles leite e mel. Levou-os à terra prometida com a poderosa mão dele no meio do deserto. As roupas não se gastaram, as sandálias não se consumiram. E Deus disse assim para todas aquelas pessoas, aquele povo: não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Amém? É desse jeito que as coisas funcionam no reino de Deus. É por isso que Jesus disse: eu sou o caminho. João 14, 6. Para de procurar.
Para de procurar. Para de buscar no lugar errado. Para de fazer aquilo que significa você querer resolver aquilo que está no controle de Deus. Se você não tem mais aonde recorrer, confia unicamente em Cristo. Talvez você tentar fazer do seu próprio jeito todas as coisas, e a gente é tentado todos os dias. Vai querer resolver a sua maneira. Vai ficar pensando se Deus está agindo mesmo, se tem algum sinal de mudança, se algo vai acontecer. Sua fé será testada até o limite. Mas confia nele, porque ele está trabalhando a seu favor. Porque pensa bem, se nada está funcionando, é melhor confiar nele, porque ele está dizendo que ele vai fazer, que ele vai resolver. Pedro resumiu muito bem isso tudo. Ele escreveu assim, ele disse para Jesus, né? Para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Está lá em João 6:68. Para quem iremos? Para quem você vai, meu querido? Para quem? Vai para aquele que tem a palavra de vida eterna. Em Hebreus está escrito, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. E outro versículo diz, olhai para mim e sede salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Isaías 45:22. Miqueias 7:7 diz, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Vamos ver de novo? Diga assim, eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Salmo 112:7 diz, não se atemoriza de más notícias, o seu coração é firme e confiante no Senhor. Se você está atemorizado de más notícias, está escrito aqui, aquele que crê no Senhor, o seu coração é firme. Isaías 50, enquanto o pessoal louvor vem à frente, Isaías 50:10 diz, quem há entre vós que tema o Senhor e que ouça a voz do seu servo? Aquele que andou em trevas, sem nenhuma luz, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé neste momento. Diga assim, o meu Deus é um Deus em que se pode confiar. Amém? Que essa palavra possa produzir efeito no seu coração. Se você está lutando, será que hoje não é o dia de você entregar a Deus? Hoje é o dia de você colocar diante de Deus a situação da sua vida? Fala, Senhor, eu cansei. Não é pecado isso. Não é falha isso. Não é derrota isso. Não é desistir. É colocar nas mãos de Deus. Fala, Senhor, toma na tua mão. Eu entrego completamente hoje, para que o Senhor possa operar na minha vida. Alguém aqui que já esgotou todos os seus recursos, tudo que conhecia para resolver uma situação, já foi para aconselhamento, livros, retiros, treinamentos, autoajuda, mentores, tantas outras formas, e não conseguiu resolver essa situação? Alguém aqui? Algumas pessoas aqui. Diga assim, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Alguém aqui com alguma situação matrimonial ou familiar, que algum filho trouxe angústia ao teu coração, ou a morte de alguma pessoa querida te deixou deprimido, ou uma doença, ou uma dor, e você precisa do agir de Deus, e isso está te consumindo? Alguém aqui? Algumas pessoas. Diga assim, eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti.
Tem alguém aqui que se sente apaixonado, acuado, desesperado, sem saber o que fazer em relação ao trabalho? Perdeu o emprego, sua empresa está em apuros, as finanças em ruínas devido a um plano mal sucedido. Alguém aqui? Alguém? Amém? Diga assim: eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Tem alguém aqui que olha para o futuro e sente medo, incerteza? Olha para a nossa nação hoje, se sente confuso como Josafá. Alguém aqui que se sente assim? Há muita gente que se sente assim. Diga: eu não sei o que fazer, mas meus olhos estão em ti. Amém? Enquanto nós cantamos, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Você que levantou sua mão, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu procurei em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas eu procurei, em outro lugar, em outras pessoas, em tantas coisas, mas descobri teu rio em mim e transbordei do teu amor, sinto fluir teu rio de vida aqui. Oh, sinto fluir teu rio de vida aqui. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou mergulhar no teu rio. Eu quero beber de tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Vou mergulhar no teu rio. Vou
sua vida. Aleluia. Diga assim comigo agora. Ora assim: Senhor Jesus, é muita coisa para mim. Pode falar, é muita coisa para mim. Eu já fiz o possível. Todos podem falar, eu já fiz o possível. Eu não sei a quem recorrer. Eu não sei o que fazer. Ninguém pode me ajudar. Fiquei muito tempo sobre o legalismo, que me escravizou ao invés de me libertar. Fiquei muito tempo com medo, oprimido. Isso é maior do que eu. Eu não sei o que fazer. Então eu vou ficar próximo de Jesus. Vou manter os meus olhos no Senhor e vou confiar que Ele vai cuidar de mim. Por isso, eu entrego hoje todas as áreas da minha vida ao governo de Cristo. Me submeto à tua autoridade e te peço, transforma a minha vida e me coloca no centro da tua vontade. Leva todas as dores, todas as tristezas, todas as angústias, decepções, enfermidades, falta de prosperidade, e enche-me da tua presença, em nome de Jesus. Louve o Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos ainda fazer as marchas de orações aqui na frente, né? Gostaria de saber se há alguém que gostaria de começar a marcha hoje em nosso meio. Você quer começar? Vários irmãos. Então os que vão começar, venham para frente. Você que está na primeira, na segunda, na terceira marcha, até a sétima, venha para frente também, né? Porque Deus ele gosta muito de usar uma expressão aqui que o pastor Marcos sempre fala, né? Deus não precisa de 7 semanas. Ele pode agir hoje ainda, agora, já. Pode agir já. Mas nós precisamos demonstrar a Deus aquele senso de confiança, de dependência e de esperança nele, né? Palavra maravilhosa veio em nossos corações, para que nós ousemos confiar em Deus. Deixemos nosso coração confiado em Deus. Eu tenho usado uma frase muito ultimamente nas mensagens que eu mando. Acho que quase todos aqui já receberam. E o final da frase diz assim: e deixe Deus te surpreender. Deixe Deus te surpreender. Ouse confiar em Deus. Ouse confiar no Senhor. E deixe Deus te surpreender. Senhor, nós nos colocamos na tua presença, Senhor, e agradecemos a ti, ó Deus, por essa noite maravilhosa, uma noite de frio, muito comum o frio aqui em nossa região, nessa época do ano ainda, Senhor. Mas te louvamos, ó Deus, porque o Espírito Santo do Senhor tem aquecido o nosso coração, não somente o físico, mas o espiritual também, Senhor. Diante de tantas frustrações, diante de um espírito que veio, ó Deus, de ímpeto para derrotar, para enfraquecer, para colocar na lama da desesperança, Senhor. Mas não, o Senhor não perdeu nada, pelo contrário, todas as coisas estão em tuas mãos, estão nuas e patentes diante do Senhor. E eu quero colocar a vida de cada irmão que está começando hoje uma campanha de oração aqui das 7 semanas. Os que estão na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, quinta, sexta e até a 7ª semana. Senhor, ministramos a porta aberta, ministramos o falar do Senhor, ministramos o espírito de entendimento e de compreensão para aquilo que tem sido o objeto da necessidade, o objeto da luta, da busca, muitas vezes das noites mal dormidas, muitas vezes da insônia, da preocupação. Senhor, em nome de Jesus,
Em nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora, como servo do Senhor, como profeta do Senhor. Eu ministro agora em nome de Jesus uma palavra de autoridade, uma palavra de bênção, de libertação, de consolo, de conforto, de fé, de esperança e sobretudo, ó Deus, de dependência do Senhor. Assim como o pastor pregava aqui a sua experiência, quando ousou entregar nas suas mãos, e Deus o surpreendeu, aleluia, com algo muito melhor. Achava que era menos e foi muito mais do que recebeu. Senhor, em nome de Jesus, que cada um de nós também possa ousar confiar em Ti, ousar depender de Ti, Senhor, mesmo em face a tudo que seja contra, Senhor, a tudo que seja desesperançoso, mas ousamos confiar no Senhor, ousamos aumentar a nossa fé e a nossa dependência e esperança no Senhor, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor. Se há enfermidades, ó Deus, assolando, se há falta de emprego, se há falta da promoção, se há problemas do lar, se há problemas do casamento, nós agora destruímos tudo agora, pelo poder do nome de Jesus. Jesus de Nazaré, entra com a ação, entra com a misericórdia, entra com o agir, entra com o mover, Senhor. Assim como saiu água daquela pedra, naquele dia que Moisés bateu ali, Senhor, a água jorrou fluidamente, Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito mais, ó Pai Celestial. Levanta-te em nosso meio, em o nome de Jesus, para a glória do Teu nome, Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Diga assim: eu sou abençoado. Amém. Glória a Deus. Então, pode ir para os seus lugares. Glória a Deus. Enquanto os irmãos voltam para os seus lugares, eu queria convidar você que está em casa. Amém? Talvez você esteja aposentado, esteja de folga amanhã ainda. Estou convidando você para o nosso culto das 15 horas. É um culto de bênção, um culto de graça, de libertação. Temos um grupo muito bom de pessoas que vêm aqui. Estou te convidando. Amém? Você que está em casa. E os irmãos que estão aqui no auditório, eu quero convidar você também. Talvez você esteja aposentado, esteja de férias, quem sabe a semana, porque teve um feriado bem no meio aí, deixou uma semana manca. O que é uma semana manca? A gente que eu fui vendedor muitos anos, quase 30 anos. Então eu dizia sempre assim: uma quarta-feira de feriado no meio do caminho é uma semana manca para vendedor. Não é verdade? O irmão é vendedor, sabe? É uma semana manca. De repente a tua semana ficou manca, amanhã você não vai fazer nada. Vem no culto à tarde, e deixe Deus se surpreender, tá bom? Amém? Aonde você mora, levante a mão em direção onde você mora. Se você não sabe, levanta a mão que o anjo sabe. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, pedimos a Tua bênção, a Tua graça para o nosso retorno para as nossas casas, Senhor. Contamos com a Tua misericórdia, graça e poder na nossa ida agora, Senhor. Oramos, ó Deus, para aqueles que vão de carro, de moto, de bicicleta, de ônibus, os que moram aqui na região de Itaruiní e Iborapé mesmo. Senhor, ministramos a bênção do Senhor. Livra-nos, ó Deus, de todo o perigo do mal, todo o assalto, todo o roubo, de todo homem mau, toda mulher má. Deus, livra-nos em nome de Jesus e dá-nos uma noite graciosa diante do Senhor, para a glória do Teu nome. Senhor, ainda lembramos nessa oração da irmã Donília, Deus amado, Tua serva aqui da igreja que está internada, e também do irmão Keller, ó Deus, que foi hospitalizado, também, ó Deus amado, com a situação da sua cirurgia. Nós oramos, ó Deus, agora e ministramos em nome de Jesus para todos os enfermos, ó Deus, também ministramos a Tua graça em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Não saia do seu lugar sem pelo menos te dar um aperto de mão no seu irmão, no seu amigo aí, tá bom?